Olá pessoal, mais um episódio que vamos tratar hoje da série da Psicopedagogia em Ação, sendo que o título é o TDAH, com seu segundo episódio. Como diferenciar a agitação comum do TDAH em bebês e crianças? Bem, vocês sabem que não é difícil, porque vocês vão perceber, é notório, a agitação é demais da conta, passa da normalidade, é uma agitação, sabe? Dorme pouco, se bate muito ao dormir, chora muito numa forma de se expressar, e os estudos também fazem apontamento de outras questões também. Então, o que nós temos hoje? Falar sobre os desafios para distinguir comportamentos esperados na infância daquelas manifestações típicas do TDAH. Então, nem toda criança agitada tem TDAH, mas alguns sinais podem indicar a necessidade de avaliação, porque tem as crianças que são espertas, são levadas por si só, mas os TDAHs, eles são muito diferentes. Eles vão mostrar, né, muitas das vezes, no episódio passado, eu falei com vocês que tinha muitas questões, né? Então, o TDAH, quando você observa a diferença, você tem que correr, sabe? Eu já passei por isso, porque eu detectei o meu filho aos 8 meses, e a pediatra, antigamente, né? Ninguém nem falava dessas coisas. E a pediatra, só porque você é pedagoga, e depois eu já era psicopedagoga, só porque é psicopedagoga. E ali eu persisti. Mas naquela época, nossa, eu era uma pessoa fora da caixinha, né? Ainda sou. Mas eu insisti muito com a pediatra, eu tinha intimidade com ela, e ela zangou comigo feio, e eu zanguei com ela também. Depois zanguei com o neurologista, e aí ele simplesmente, meu garoto tinha 2 anos quando fui para essa avaliação. E o que aconteceu? Aconteceu que ele não deixou fazer o exame, só isso, mesmo anestesiado. E aí quando fez 2 anos e meio eu retornei, deram uma anestesia tão forte nele que ele dormiu até o dia seguinte. Olha como é que era, né? E era chamado de disfunção mínima cerebral, aquele exame eletroencefalograma, chamado assim. Da vez passada eu não coloquei isso para vocês. Então, por isso que eu digo, tem agitação normal, tem aquela criança que é bem agitada, ela brinca, daqui a pouco está dormindo. Ela é levada, ela queimou calorias. Mas o TDAH queima a caloria, abaixa a cabeça, quando ele levanta ele já recarregou a bateria toda, viu? Então, só isso aí você já vai perceber algo diferente. Então, quais são os tópicos que a gente vai trabalhar? Comportamentos esperados em bebês e crianças pequenas. Esses comportamentos são observáveis e notórios, sim. Então, se você é mãe, se você é pai, não entra numa de não tô nem aí, isso aí é assim mesmo, depois passa. Não entra em estado de negação, porque não vai levar a nada, vai prejudicar mais lá na frente. Quando a agitação passa a ser sinal de alerta, é aí que mora o perigo, né? E tem muitos, hoje, apesar de toda a tecnologia, ainda tem muitos profissionais em sala de aula, deixando a desejar. E ainda tem muitos pais negando essa situação. É isso que eu digo, são 2 paralelos. Impactos na interação social e no sono, que eu acabei de dizer. Interação social porque eles brincam, né? Eles brincam, mas eles têm as dificuldades deles, né? São muito elétricos, são muito ágeis, são super inteligentes. Muitos têm superdotação e a escola não percebe. E aí, enquanto aquela criança está aqui, né? Aí ele já está em outro. Aquele que vem montar algo, ele vai montando, ele monta numa velocidade tão grande que ele mesmo atropela e derruba o brinquedo antes do tempo. Ele não quer mais brincar porque aquilo ali já passou do foco do interesse dele. Então, ele quer mais e mais. É ao contrário, né?
Quem está assistindo o episódio da série do TA, sabe? O TA, enquanto a gente prepara no consultório 10 testes para aplicar e a gente só consegue aplicar 1 ou 2, o TDAH pode preparar 15 que você vai conseguir. Sabe por quê? Eles são tão ágeis, mais ágeis do que você. Então, tenha muita energia quando for cuidar de um TDAH, porque eles são imbatíveis. Você dá um, ele já acaba, vai para o outro. Eles fazem 2, 3 ao mesmo tempo. E aí você precisa, tipo como se fosse frear. Não é bem o termo, né? Mas adaptá-lo a fazer uma coisa de cada vez. É difícil? É difícil sim. No início, quem for uma psicopedagoga lenta, entendeu? Eles vão passar a perna em vocês, né? O pai e a mãe sabem disso. Então essa interação social fica complicada por isso. Eles são ágeis, chamam os outros de bobo, chamam os outros de burro, né? Nessa faixa etária, professora? Sim. Criança de 4, 5 anos, elas são bem perversas, tá? Sim, tá? E tem um sono agitado, tá? Tem um sono muito agitado. Papel do pediatra e especialistas. O papel deles é pedir um laudo, né? Pede um laudo da escola, um laudo que a gente diz. A primeira coisa, um bom neuropediatra, ele pede um laudo comportamental, como é o social, como é a afetividade, como é compartilhar, como é participar de brincadeiras, se divide, se não divide, se sabe perder, se não sabe perder. Isso a escola sabe fazer muito bem. Até porque o neuropediatra, ele induz as respostas na medida que ele já manda um relatório com todos os itens desejados para ele fazer a análise dele. Então a escola só tem o trabalho de pegar ali os relatórios. O professor bem organizado tem os relatórios mensais, bimestrais, né? Pega ali os dados, mas o bom mesmo é olhar para a criança e começar. Tudo que o neuropediatra pediu, vai fazendo. Aí esse neuropediatra também vai perguntar à mãe, que é para... Ele vai comparar as informações que vieram da escola com a mãe, tete a tete, né? Tá ali com a mãe. Então, ele vai comparar e vai perceber se está batendo, né? Tais informações para que ele chegue a uma análise, a um diagnóstico, juntamente com os exames que ele faz, que só ele que faz. Mas psicólogo tem outros tipos de exame. Mas para essa faixa etária eu não conheço. A importância do diagnóstico precoce, é isso que eu estou sempre antecipada também. Então essas crianças, elas precisam, né? Como eu falei no primeiro episódio, que o neurologista, quando medica, ele medica porque essa criança está demais da conta. E às vezes a mãe entra em estado de negação, de eu não vou medicar meu filho não é doido. Eu já escutei isso de um montão. Não, a gente precisa esclarecer muito. O psicopedagogo, às vezes, atende a criança 15, uma criança TDAH bem elétrica, ela não aguenta ficar contigo 50 minutos, não. Então, no máximo 20 minutos. Então, o que você faz, psicopedagoga? Você pode atender ele só em 20 minutos e liberá-lo. Mas tem a questão, né, que a mãe diz, estou pagando, vai na pediatra, ela atende 15 minutos e tu paga o valor, né? Vai na psicopedagoga, quer que a psicopedagoga cumpra 50 minutos, né? Então, se eu acabei meu trabalho e ele não dá conta, é um direito seu liberar a criança sim. Mas às vezes os pais são tão carentes de informações que aí eu me debruço e vou explicá-los. Depois eu relaxo, mando eles embora mesmo. Entendeu? Mas no início desse acompanhamento, você trabalha um bocado. Porque os pais não querem aceitar, não querem entender, né? Então, esse diagnóstico tem que vir. Imagina uma criança que apresenta isso e já tem acompanhamento dessa equipe multidisciplinar
maravilhosa. Então essa criança, quando chegar, ela começa a detectar esse diagnóstico precoce aos 2 anos de preferência, 2 anos, agora é antes. Então, aí você vai acompanhando. Então, os profissionais, por exemplo, o neuropediatra, eles dão alta para vocês. Pode dar alta em 2 anos, 4, 6, 8, 10, entenderam? Mas depois tem outros profissionais, o fono dá alta, quando percebe que a fala não é mais complicada, né? Porque quanto mais a idade vai passando, essas crianças com essas condições, né, elas vão precisar de um psicopedagogo de apoio e também do psicólogo. E se ainda continuar a troca de letras, entendeu? Eu cuidei de adolescente de 17 anos com essas questões, tá? Ele não queria mais, ficava com vergonha de a fono, então eu engrenei no que é a fono, né? Mas eu tinha um super trabalho. Ele ficou comigo até os 17 anos. Ele começou comigo aos 12 anos, foi até os 17. E quem deu aula de educação sexual para ele fui eu. Ele só confiava em mim, era abusado comigo, né? Ainda é se me encontrar na rua, entendeu? Ele agora tá fazendo faculdade e tudo, né? Tá, beleza. Nem sei se já acabou a faculdade. Então, a última vez que eu vi foi quando eu falei, chega, não quero mais cuidar de você, porque eu cuidei dos 12 até os 17. Ele estava terminando o ensino médio e eu estava ali, né, com ele, todo inteligente, mas rebelde, não queria nada, mas era um TDAH, que eu vou te contar, não é mole não. E a mãe dele era da área da saúde, entendeu? Eu já peguei um monte de TDAH, que os pais são da área da saúde e dão muito trabalho. Então, essas intervenções que a gente está falando, né? O TDAH é um transtorno neurobiológico de base genética. Genética, como assim, Lourdes? Sempre é da herança da família, né? Eu vou passar aqui para vocês. Eu sou uma TDAH. Entendeu? E tem um filho TDAH. E aí a gente morre TDAH. A gente só tem tratamento. E eu que não tive tratamento. Mas eu me conheço muito, né? Por eu ser uma profissional de uns 30 anos nessas questões, eu me conheço muito. Então eu me travo. Igual eu falei, a semana passada eu falei, vocês me observarem balançando a cadeira, é que ficar sentado é um castigo. E aí eu tenho que me disciplinar para poder ficar aqui quietinha. E é horrível, né? Afeta 3 áreas principais. Quais são as áreas principais? Atenção. Segurar nossa atenção é muito difícil segurar. Atenção de 0 a 5 anos. Jesus! Lembra que eu falei? Dos testes que eu separo para aplicar, dos jogos. E eu consigo não consigo atenção. Né? Agora, lógico, você vai trabalhar observando, né, esse déficit de atenção, né? Passa por aqui, carrega tudo junto, derruba tudo, guarda uma coisa no final, assim. Às vezes eu peço, né, os que já estão comigo há mais tempo, vão me ajudar a botar, porque eu tenho aqueles baús plásticos, né? Vão me ajudar a arrumar? Aí tem uns que falam, sabe o que para mim? Os jogos são seus, arruma você. Eles têm, resposta na ponta da mão. E tem aqueles outros que são mais gentis, né? Vou te ajudar. Mas eles pegam e jogam assim, que tem caixa para cada um. Eles pegam e jogam assim, pá. E eu agradeço, né? Não importa, eu não pedi ajuda. Então você tem que aceitar também esse tipo de condição. Eles são gentis, mas do jeito dele. Não cobra além da conta. Então, essa atenção, esse déficit de atenção é muito difícil. O adulto procura se policiar para ter uma atenção, mas o adulto tem aquilo, né? O outro está falando, interrompe, sabe? Não tem atenção por muito tempo, porque é como se fosse um fio, né? É um fio que está aqui solto, e ali o fio soltou, acabou a atenção. É o déficit que ficou, não a atenção. A impulsividade. Olha, eu conheço muitos TDAHs
que se endividam pra caramba. Por quê? Nessa impulsividade. Então, como é que alguém com TDAH pode burlar essa impulsividade? A criança não tem como, de 0 a 5 anos não tem como. São os olhos de vocês na escola acontece acidente, vai acontecer. Porque se você, que só tem ele, ou só tem ele mais um, fica difícil, vocês imaginem numa turminha de 20 a 30 crianças. Não tem como, não tem como. Então, essa impulsividade traz muito perigo. Porque as crianças com TDAH, eles não têm medo, eles não têm noção do perigo. É isso que eu quero dizer, não tem noção de perigo. Eu vou contar uma coisa aqui, por essa impulsividade, o que eu vivi como mãe, dentro dessa faixa etária. Dentro dessa faixa etária, meu filho já tinha umas 4 cicatrizes na cara e na cabeça, com pontos. Dentro dessa faixa etária, meu filho já tinha 2 dentes pretos que bateu quando ele só tinha 1 ano e pouco. Bateu e ele foi ao dentista com 1 ano e meio. Com 2 anos, ele tinha separador. Separador é uma placa de metal que coloca para guardar e proteger os futuros dentes. Ele tinha essa plaquinha desde 2 anos. Tá? Dentro dessa faixa etária, então, além disso tudo, ele teve cortes. Além disso tudo, ele foi engessado umas 5 vezes dentro dessa faixa etária. Só estou falando isso para vocês. Aconteceu um acidente tanto na escola quanto em casa, por essa impulsividade. Mas quando vocês chegarem nos adultos, isso aqui fica pior, tá? E a hiperatividade, que é essa questão que eu estou falando, eu estou aqui na cadeira, né? E eu dei aula a minha vida inteira, sou professora há 51 anos, agora eu estou dando aula só online, mas eu nunca consegui me sentar. E as pessoas, eu era professora de pós-graduação, professora de preparatório, professora de formação de professores, e aí eu só ficava em pé. Aí às vezes eu sentava assim, 1 segundo e levantava. Aí as alunas falavam: Lourdes, por que você não senta? Aí eu sou baixinha, eu quero que vocês me vejam. Mentirinha, porque eu não aguentava me sentar. Entendeu? Então, e eu passava o conteúdo, né, com velocidade. Então, às vezes, eu estou gravando aqui, né, e às vezes, meu marido é meu grande auxiliar, ele faz a edição toda, né, desse trabalho. Ele fala assim: por que você gesticula tanto? É porque aqui eu tenho que vir com a dicção o mais próximo do perfeito, como se eu estivesse dando aula, porque eu sou, né? E eu não posso falar, olha só, gente, é isso aqui porque TDAH, isso. Não, isso é bagunça, então eu não posso. Então eu tenho que me educar muito nesse sentido, tá? Estou me colocando aqui para vocês terem uma ideia. A hiperatividade mexe com tua parte motora do cabelo até o dedão, entendeu? Essa cadeira aqui, ela é de balançar, né? Então eu me seguro para não ficar rodando assim. Agora estou fazendo um pouquinho aqui para vocês verem, né? Mas aí quando eu saio de uma tarefa para outra, eu balanço sim, tá? Então, desenvolvimento, quais são os tópicos, né? No futuro a gente vai ter roda de conversa, vai ter live, vai ter muita coisa boa. Eu quero participação dos pais, dos educadores. Vamos fazer live, roda de conversa, entrevistas. Quem for mãe aí, educadores, eu já tenho alguns educadores, né, que vão me dar entrevistas. E aí, entre em contato comigo, entra pro grupo, eu mando o link, tá? Ao final de cada vídeo tem aí o WhatsApp, que é para vocês entrarem, eu mando o link, façam as perguntas, se eu não souber eu vou perguntar quem sabe, certo? Então, como o cérebro infantil está em desenvolvimento e como isso impacta o comportamento? O cérebro infantil, nessa faixa etária que eu estou aqui trabalhando, é assim, não para. Então, eu não posso abrir aqui outras questões, porque eu tenho que estar presa aqui de 0 a 5 anos. Então, minhas respostas
tem que estar limitado para eu não extrapolar para outra faixa etária. A importância de observar os marcos de desenvolvimento neuromotor e emocional. Eu falei que as crianças choram muito. Os TDAH choram muito. Que eu me lembro, eu não fui chorona não, mas eu era questionadora ali no pé, de pai, de mãe, de irmão. Os professores sofriam comigo. Elétrica, eu não aguentava ficar na carteira, acabava tudo na frente de todo mundo. Meu Deus, isso era muito ruim. E eu nem percebia que eu era diferente, né? Mas eu era, entendeu? Então, vocês observem essa parte neuromotora e emocional. O choro é um pedido de socorro também, tá? Então, quais são os primeiros sinais? O que pode chamar a atenção de vocês, mais especificamente? Agitação motora intensa e constante. Sabe aquela criança? Chega no lugar e bate. Por exemplo, no meu consultório, eu tenho umas prateleirinhas, assim, um nichozinho, né? E comprei umas besteirinhas e botei lá. Eu coleciono coruja, né? Por ser professora há muito tempo. E ganho muitas. E tem, né? E chega aquela criança que pega. Posso pegar? Eu digo, pode pegar, mas tenha cuidado. É como se fala, pode pegar e pode quebrar. Cada vez que um entra nessa faixa etária aqui, eu fico sem um objeto. E os pais, às vezes, tem uns que são muito carinhosos, né? Aí quando se aproxima do Natal, vem aqui só trazer uma lembrancinha daquela que o filho quebrou, né? E tem uns que querem pagar na hora, eu não aceito, porque a criança não quebrou porque queria quebrar. Não porque é esse rótulo de estabanada. Ela quebrou por falta de uma coordenação motora adequada. Ela não tem equilíbrio adequado, a coordenação ainda está falha. Então eles quebram, que eles estão segurando, de repente, se dispersam, faz assim, ó. A coisa vai, pum, teve um troço que voou, é louça que fala, né? E aí espatifou feio, entendeu? E chegou a bater nos meus pés, né? Podia ter cortado. Era um material assim, que é pintado e dourado, né? Então é uma louça assim fina. Nossa, eu fiquei com medo de machucá-lo, inclusive, né? Que ele estava em pé perto de mim. Então essa agitação motora intensa e constante é um dos sinais mais fortes que vocês podem observar. Dificuldade de permanecer sentado ou em uma mesma atividade, isso aqui eu já comentei com vocês, né? Como é difícil, entendeu? Como é difícil ficar. Então, é difícil para o adulto, é difícil para o jovem, e para essa idade é dificílimo. Então, tem escola de educação infantil, né? Que quer que as crianças fiquem sentadas 4 horas. Nossa, isso é um grande crime, porque a escola tem que ter alternativa. A escola tem que trabalhar de uma forma diversificada. Se eu gosto de desenhar, eu vou buscar o desenho, enjoei do desenho, vou para a massinha, enjoei da massinha, vou para a pintura, enjoei da pintura, vou para os jogos, enjoei dos jogos, vou para o canto dos livros. Vocês entenderam quantas questões que a criança deve ter acesso? Né? Quantas questões? Então, eu estava falando da dificuldade de permanecer sentado ou em uma mesma atividade. Então, quando eu comentei, né, das atividades diversificadas que oferecem a essas crianças tão agitadas, elas vão ter a ideia de participar daquilo de interesse. Isso o foco não está presente ali, ele vai circular aquilo tudo e não quer fazer nada. Ou ele vai fazer só uma coisa, ou ele faz tudo correndo. Mas o importante é que ele tenha o direito, né, de escolha. Não só ele, qualquer criança, tá? Qualquer criança. Então, a escola que trabalha assim com as crianças, eu desprezo. Aí aqui vem a questão também, né? Pouca atenção ao que é dito. Então, você fala uma coisa, vocês podem, por exemplo, lembra no primeiro episódio eu falei, quando der recado para essas crianças, dê um recado curto, uma mensagem curta, e apenas com um elemento. Vai chamar seu pai. Se vocês falarem, vai chamar seu pai para jantar, você acabou de dar 2 mensagens. Não façam isso.
Você fala assim, vai chamar seu pai. Aí ele vai chegar lá, minha mãe está chamando, só isso. Se você der 2 mensagens, ele vai dizer, minha mãe está chamando, peraí, esqueci. Porque o foco dele foi embora. Então, é pouca atenção ao que é dito. Ele não percebe, ele tem um déficit de atenção, não é isso que a gente está trabalhando, não é? Então, irritabilidade frequente e baixa tolerância à frustração. Vamos falar disso um pouco mais. Irritabilidade frequente, eles são irritados frequente porque, como eu brinco aqui com vocês, né? Os fios estão ali, né? Soltando e agarrando, soltando e agarrando, soltando e agarrando. E aí fica irritado com tudo, né? É uma exaustão mental. É como se a cabeça do TDAH fosse um grande polvo. Por exemplo, eu estou trabalhando aqui com vocês, né? Estou gravando isso aqui e eu estou com atenção plena. Eu entendo de outras coisas, porque eu sou terapeuta também, né? Então, eu estou com atenção plena aqui. Não posso me dispersar, porque eu me propus a isto. Então, mas então TDAH pode tudo. TDAH pode tudo. Parem de achar. TDAH é um presente e às vezes é um presente de grego também, né? Para quem tem, que é para quem é portador de TDAH, e também para a família, e também para os amigos, porque nós agimos com muita velocidade e o mundo não acompanha a gente, entendeu? O mundo não acompanha. Então isso é muito precário. Então não coloque seus filhos em escolas castradoras, não coloquem, é um sofrimento, não façam isto, porque eles vão explodir ou enjoar de escola quando tiverem mais idade. E baixa tolerância à frustração. Por exemplo, uma criança com TDAH, dificilmente ela, nessa faixa etária, ela vai querer se concentrar no desenho. Mas por quê? Porque ela tem déficit de atenção. Com esse déficit, ela não chega a muito lugar. Então ela vai rabiscar a impaciência. E aí, o que acontece? Se você pega o desenho dela e diz assim, nossa, que desenho feio, sabe o que vai acontecer? Ela cai numa frustração e da próxima vez que você pedir um desenho, ela vai dizer, não quer não. Mas é porque você julgou o desenho dela, em vez de dizer, tá bom, Ana Paula, maravilha, parabéns, façam isso. Estimular, tem que estimular, entendeu? Eu, quando era jovem, era professora de criança, né, de alfabetização. Meus alunos, o mínimo que eles faziam, eu tinha uma mania de fazer assim, joia, joia. E eu tomei pitos da diretora, né, era uma escola militar. A diretora falava assim, Luluzinha, esse joia é gíria. Eu falava, não é gíria não é não. Eu faço joia porque é show para os meus alunos, porque eles estão sendo alfabetizados, eles entenderam um pedaço da palavra, eles escreveram, então, e ela continuou me criticando, mas eu continuei fazendo, porque fazia muito efeito esse estímulo. Então, eu sempre, até hoje, eu sou uma pessoa de motivação, estímulo para mim, para quem estiver ao meu redor. Então, deixa de lentidão e vamos embora, toca o barco, né? Então, por que um professor fazer joia? Isso não é gíria, isso era, assim, uma intenção máxima que eu tinha para com eles, e aquilo fazia um efeito grande. Então, vocês pegaram uma criança que faz um desenho que vocês não concordam, vocês não codificam, pelo amor de Deus, ele está de 0 a 5 anos, e se você já sabe que seu aluno é TDAH, e que seu aluno tem uma outra condição diferente, então aceita, elogie, por que não? Eu já trabalhei em lugares que professores falavam, sabe o quê? E foi uma frustração para mim, né? Eu era diretora dessa escola. E aí um dia o painel do corredor, né, um painel bem alto, que a dona da escola mandava botar alto. E eu cheguei na condição de diretora, falei, eu quero que pegue esse painel e desça. Aí a dona da escola, Lourdes, você não pode desfazer. Eu falei, você me contratou como diretora.
E como diretora pedagógica, esse mural tem que ficar na altura das crianças, porque isso aqui é arte deles, na educação infantil, tá? Só estou trazendo isso. E ali, ela desceu mal-humorada, a diretora, lógico, né? Eu quebrei a ordem dela, ela desceu o mural, eles vão rasgar, eu digo, eles não vão rasgar porque isto é a arte deles, é obra deles, eles têm que todo dia falar, aqui meu desenho. E aí eu descobri que a professora falava assim, porque a dona da escola mandou eu botar os mais bonitos. E eu regalei meus olhos, que eram maiores, né? Eu falei, o quê? Aí eu falei assim, pode ir pegando todos os desenhos e colocando aqui. Mas ela não vai gostar. Eu falei, não se preocupe, porque quem não vai gostar sou eu. Aí encontrei com ela na saída, falei, quero falar com você. Falei, olha, você me contratou como diretora, respeita os desenhos das crianças, desenho é uma fala, desenho é uma arte. Então, que história é essa de você botar os mais bonitos? Não existe desenhos mais bonitos, existem os desenhos, a obra de arte das crianças. Então, eu coloquei isso para ela, né? E a partir dali eu falei, se você mandar colocar só os mais bonitos, eu estou me demitindo e te largando na mão sem dizer para você arrumar outra para botar no meu lugar. Porque eu não concordava com esses absurdos. Outra coisa, eu falava, aquele mural está alto porque as crianças rasgam, aquele mural está alto porque os pais passam ali. Aquele mural não é dos pais, é das crianças. Não faça isso. Inclusive, aquele mural era para estar na sala de aula, não no corredor. Porque eles vivem na sala de aula, se quiser botar para eles passarem, porque eles entram, passam por aqui, então que seja a exposição de arte deles, na altura deles. E aí eu consegui, né? A diretora, a dona da escola, ela era meio radical, mas nós éramos colegas particulares, estudamos juntos, né? E ali eu falei, você vai me conhecer um pouquinho. Eu estudei para fazer o correto para a criança. Eu não quero agradar pai. O pai tem que ser agradado através dos filhos. Que barbaridade! Diretores, dono de escola, ficar de tititi, de fuxico com o pai, puxando o saco para poder ficar. Eu nunca me prestei a isso. Eu fui dona de 3 escolas. Eu nunca me prestei a isso. E quem estudou comigo em adulto sabe o meu perfil, né? Então, que história é essa de cobrar? Então, se seu filho desenha em casa, pega o desenho, bota, cola na parede, cola no teu armário, cola na geladeira, no quarto. Isso é uma obra de arte, isso é estímulo, isso é incentivo, isto é valorização. Então, é essa a importância que vocês têm que dar para evitar essa frustração que eu estou falando, tá? Eu já vi pai na porta da escola rasgar o desenho da criança. Eu tive vontade de ir lá na porta da escola bater. Isso aconteceu na minha escola. Eu fui muito brava quando eu fiz a reunião. Eu fui muito brava. Fui. Os pais falavam, tia Lourdinha, você é muito brava. Eu digo, eu sou, porque todo mundo que faz coisa contra a criança está contra mim, né? Então, gente, de 0 a 5 anos, vocês têm meio de lidar com isso com leveza. Não é fácil, não. Nem para quem é mãe, nem para quem é educador. Não é fácil. O sono irregular é uma coisa. O que é sono irregular? São 2 coisas numa frase só. O sono irregular, nós temos criança que troca o dia pela noite. De 0 a 5, se acontece, professora? Acontece. Quanto mais novinhos, mais trocam, tá? Depois, aí vai melhorando. Assim, de 3 anos em diante vai melhorando, tá? O sono é irregular. O sono é um sono curto. Acorda o tempo todo. É como se aqueles fios estivessem soltando o tempo todo. Aí fecha o olho e acorda, fecha o olho e acorda. E dificuldade de rotina. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tanto na escola como mãe, eu sempre tive rotina. E eu tenho rotina para mim. Quando chegar no adulto, aí eu vou, né, falar para vocês. Mas como cultivar, como manter a criança na rotina? Professora, por quê? Como que eu vou fazer? Desde pequenininho, ó, aqui está o cesto, se você tirar, joga lá, caiu no chão, põe no cesto.
Ele vai jogar no chão 1000 vezes, mas você vai ter a paciência. No cesto, entendeu? Outra coisa, não mude as coisas de lugar, as coisas deles, principalmente no quarto dele. Não modifique os móveis de lugares, coloque tudo de acesso à estatura deles, para evitar acidentes, tá? Então, essa rotina do almoço, mantenha a rotina do acordar, a rotina, porque se você não der a eles desde cedo, tá? Eu tenho outro vídeo aí de 3 anos atrás que vocês deveriam assistir. Rotina, tá lá, 3 anos atrás, que é esse Psicopedagogia em Ação. É um programa antigo, eu interrompi por outras questões que eu assumi. Fui fazer um estudo lá fora e me tomou muito espaço, né? Então, vocês têm que pegar e ter rotina. Ele vai desenhar só no chão, de preferência, que ele tem uma mesinha da altura dele. Ali ele pode fazer massinha, pintar, desenhar, fazer jogos, jogar o jogo no chão, suspender, mas aquela mesa é dele, é para aquilo. Não vai colocá-lo na sua mesa da sala, que a criança fica socada lá embaixo só com o pescoço aqui. Não façam isso, entendeu? A roupinha deles tem que estar sempre no mesmo lugar. As gavetas, facilitem a roupa deles, facilitem. Coloquem roupa, de preferência, camiseta, né? Dobradinha, uma atrás da outra. Aí, se ele já se veste, você vai lá e escolhe. Deixa eles aprenderem. Escolhe a que você quer usar, para eles aprenderem a ter autonomia, certo? Então, vocês vão trabalhando essa rotina devagar. Lá eu falo muito sobre a rotina. Porque não é possível que um dia ele toma café às 7 horas da manhã, outro dia 9 horas, outro dia 10 horas. Isso é a mãe que já é bagunceira, não tem rotina e cria o filho assim. E depois quer reclamar quando chega na adolescência. A criança, ela nasce, a caixinha dela está vazia. Nós é que vamos enchendo. Então, cuidado com o que você vai encher a caixinha do seu filho, né? A caixinha. Então, a melhor coisa para a criança de 0 a 5 é o exemplo. É o exemplo, ficar, não faz, esse não é uma praga. Fala assim, faz assim. Não joga no chão. Põe a roupa no cesto, Quer dizer, lavou a mão, fecha a torneira. Parabéns, você fecha a torneira para não gastar água. Alimenta assim, motivando. Mas creia, vai lá assistir a rotina que você vai gostar. Dei umas belas broncas, né? Então, a mãe que é desorganizada, não tem rotina, não conta com isso. Aí essa criança vai ser 1000 vezes pior, tá bem? Vai ser 1000 vezes pior. Eu sei o que eu estou falando. Então, vem aqui, quando deve se preocupar? Diferença entre o comportamento esperado para a idade e sinais persistentes? Se vocês observam, né? Tem aquela criança que come, ela engole, os TDAHs comem muito rápido. Então você diz, mastiga, explica para ele que tem que mastigar, que é para os dentes nascerem bonitos, não sei o quê, entendeu? Você fez a introdução de legumes, né? Aí o que você tem que fazer? Aliás, eu vou trazer uma nutricionista para falar, né? No outro seriado, né, de TA, ela vai falar sobre seletividade alimentar, entendeu? Então, você vai introduzir legumes de acordo com a faixa etária, que a gente está falando de 0 a 5, né? Então, você come com naturalidade, entendeu? Pega um brócolis, põe na sua boca, e depois oferece. Ele não sabia que aquilo é ruim, que é ruim mesmo, né? Eu como, mas eu não acho graça nenhuma. Então, aí ele pega e come, porque ele está te imitando, entendeu? Então, a introdução alimentar vem por aí. Como o ambiente influencia? O ambiente influencia muito a família, a escola, a rotina, porque a escola tem rotina. Então a casa tem que ter rotina, não é? A casa tem que ter rotina. A criança precisa de rotina para ela se desenvolver dentro daquele tempo e daquele espaço. Tempo e espaço, né?
agora para isso. Quando eu tive escola, então essas crianças aqui, não de 0, né? Mas de 2 a 5 anos, nós fazíamos assim, sabe, um trenzinho, mas um trem com um monte de vagão. Eram vagões que não acabavam mais, uma parede inteira. Por quê? Eles chegavam. Então, eles faziam uma leitura incidental, que a gente chama. Então, eles olhavam, aí eles chegavam, aí tinha umas plaquinhas, mais ou menos desse tamanho, assim, tudo desvirada. Aí ia chegando eles, né? Iam chegando e eles iam desvirando e sentando na rodinha. Então, a primeira plaquinha já era a rodinha. Ninguém precisava dar ordem nenhuma, gente. Eu não sei por que a escola hoje em dia, eu falo, a escola está num atraso. Eu falo, eu posso falar, a escola está num atraso. Entenderam? Porque as crianças estão lá na frente, a escola está lá atrás. Subestimam a inteligência deles. Então a criança de 2 anos identificava o nome dele e identificava o nome de 3, 4 colegas. E eles iam desvirando, então eles sabiam, agora lavar a mão, agora merendar. E ninguém precisava falar nada. E cada um pegava a sua merendeira. Aí contou a história, a história era a última atividade do dia. Depois da história, eles já sabiam que era para se arrumar. Aí tinha um espelho, né? Aí tinha um porta-pente assim, né? Quando dava piolho era uma beleza, né? Tinha um porta-pente e aí cada um tinha o seu pente com o nomezinho, né? Aí ele pegava o pente e penteava do jeito deles, tá? Penteava assim, arrancando quase os cabelos. E eu falava com as mães, elogiem, não diga que estão feios, eles estão bonitos, porque eu largo minha sala de diretora e vou para lá dizer que estão lindos, belos, né? E elas riam muito de mim, né? Elas riam, mas elas não sabiam o trabalho que eu fazia, né? E as crianças se olhavam, se amavam. É ali que começava. É ali que a gente quebrava a frustração de quem tinha frustração, né? Da mãe tá penteando, puxando, e a criança às vezes não quer aquele rabo de cavalo que dói pra caramba, e a mãe, vai pegar piolho, vai pegar piolho de qualquer jeito, tá? Vai pegar piolho de qualquer jeito, porque não é questão do cabelo preso, é questão de sangue, conhecimento, né? Então, esse ambiente influencia muito, e essa rotina, né, é espetacular. Experimente. Se você não fez ainda, comece a experimentar, mas conversa com a criança. E outra coisa, se você não faz rotina ainda e vai iniciar agora, explique cada rotina e introduza uma de cada vez. Cada dia você introduz. Você diz assim, olha, a mamãe trabalha fora, então você vai ser amigo da mamãe, você vai ajudar, não vai? Então aí tu já estimulou, né? Então, aí você diz, olha, isso aqui você tem que deixar aqui, tá? Vá para o seu canto desenhar. Ele tem que ter o canto dele, porque a mamãe tem a mesa do escritório, o papai tem a mesa do escritório, e a criança não tem nada. Tem que ter o canto dele, tem que ter. Então, aí a importância da escuta dos cuidadores, né? Os cuidadores, você tem que escutar também o que eles passam para você. Os professores, os recreadores, né, se estiver em creche, escutem o que eles falam, para que vocês percebam que vocês escutaram também, né? É importante que os olhos não parem, os ouvidos não parem. Aí aqui vem uma pergunta, né? É possível identificar sinais de TDAH antes dos 6 anos? Lógico, é possível antes de 1 ano. Antes de 1 ano, sim. Antes de 1 ano se identifica. É porque isto aqui é da ordem da psiquiatria. TDAH é da ordem da psiquiatria. Tá me chamando de maluca, né? Entendeu? Então, mas isso nunca foi aflorado. Olha, gente, eu vou falar uma coisa aqui que eu fico triste quando eu leio as coisas, né? Os livros. Vocês sabiam que antigamente, quando eu era criança, quase adolescente, eu tinha uma amiga que vivia trancada num quarto. É triste, tá? Não posso rir não, que isso é triste. E ela faleceu. E eu não era amiga dela por ser amiga. Minha irmã era evangélica, eu morava com minha irmã. E minha irmã me levava na casa da irmã da igreja, né? E ali eu me espantei. Que ali eu escutava uns urros. Eu era amiga da irmã dela. A irmã dela tinha a minha idade.
E ali eu me aproximei de uma portinha e vi uma pessoa trancada. Olha, aquilo está aqui na minha mente até hoje. E ela fazia ela tinha um distúrbio mental, que a gente fala, né? Entendeu? Incapaz intelectualmente. E ali os pais, porque ela fugia, os pais a amavam, lógico, mas tinha que mantê-la trancada porque ela quebrava tudo. Mas a opção era ou fazer aquilo ou então era direto para o hospício. Quantas crianças TDAHs hoje são adultos e estão em hospício? Você não tem noção. Tem, tá? Porque antigamente, né, a sociedade era uma exclusão tamanha, né? E aí dava-se remédio, aí o pai reclamava mais remédio, até dar loucura. Aí dava loucura mesmo, né? Dava loucura. E se tinha uma clínica que gostava de dinheiro, né, filho? Aí que medicava e dizia interna, eu tenho, mandava para tal lugar e tal lugar era dele. Nossa, muita coisa. Eu visitei, eu fui chamada para trabalhar nisso, não aguentei não. Fui, visitei e falei, não, eu não tenho emocional para isso, né? Na clínica psiquiátrica, fui chamada para trabalhar, tá? Fui chamada para trabalhar também numa clínica de síndrome de Down. Eu falei, também não tenho. Eu cuido em consultório, mas aqui, nesse grupo assim, trabalhar o dia inteiro para mim era terrível. Era para trabalhar no consultório, só que era uma clientela assim, o dia inteiro. Não, aqui eu trabalho assim. Se eu atender hoje, eu não atendo mais do que uma pessoa por dia agora. Entendeu? E tem dia que eu nem atendo ninguém. Então, reduzi assim 90%. Então, é lamentável, né? É lamentável isso que eu estou falando. Então, muita gente com TDAH, com TA, com certa dificuldade, eram todas internadas, entendeu? Hoje em dia, graças a Deus, né? A luz chegou. A luz chegou. Então, os TDAHs, em outras idades, são tidos como transgressores, e eu sou mesmo, nasci transgressora, vou morrer transgressora, mas uma transgressão do bem, para evoluir. Aonde eu passei, eu transgredi e modifiquei e melhorei. Então, não me incomoda se alguém falar, ela é transgressora, mexi com você, mãe, mexi com você falando que você é bagunceira, que não tem rotina, saiba que eu estou super feliz se eu mexi com você. Professora desorganizada, não tem rotina, é bagunceira, mexi com você? Então, toma vergonha que você estudou para dar o melhor para a criança. Se quiser, vem aqui, te dou uma aula. Eu formei muita gente. Eu fiquei 30 anos formando professores. Então, não faça besteira e nem venha me procurar para falar besteira também. Tolerância zero. Então, ponha rotina na sua vida, na sua sala de aula, nos seus alunos. E mamãe de TDAH é isso, nua e crua. Não seja, se você for uma mãe bagunceira, seu filho vai ser pior. Você deu o exemplo para isso. O exemplo é melhor do que a fala. Então, aquilo que eu falei, vocês vão detectar antes de 1 ano, sim. E não há profissional que venha falar para mim que eu não aceito. Eu não aceito profissional que diz para mim, tem que esperar 3 anos. Não tem. A criança dá sinal disso. Trabalhei em creche com 80 bebês, entendeu? E ali eu percebia a criança com atraso motor, com atraso da fala, com atraso daquilo. Eu chamava a psicóloga, ela, é assim mesmo. E eu nunca gostei desse, é assim mesmo, não é resposta para mim. Se me disser que é assim mesmo, e o que significa assim mesmo, fundamenta para mim por que é assim mesmo. Então tem que ter, ele está com atraso da fala, por quê? Vamos sondar os pais? Com que faixa etária os pais falaram? Vamos ver se a parte motora dele está tudo ok? Porque a parte motora tem a ver com a fala também. Então, é uma série de conhecimento que a gente tem que se cobrir com ele para poder falar alguma coisa, né? É por isso que eu não aceito. É assim mesmo, não me dê resposta desse tipo. Não é assim mesmo, não. Tudo tem o porquê. É só você estudar que
que você vai ter resposta, você vai ter fundamentação no que fala. Então, como eu disse, até 1 ano você consegue sim. Em que devemos prestar atenção? Em todos os movimentos que você acha diferentes. É isso, não precisa ficar seguindo o seu filho. Ele vai te dar o norte do que você quer, do que você está observando, né? Como os pais podem acolher uma criança agitada sem recorrer à culpa ou punições? Bem, a culpa, quando sai o diagnóstico, é difícil os pais não terem culpa, eles têm. As mães principalmente têm mais culpa do que os pais, né? Os pais entram em estado de negação e sai voando, né? Sai voando porque é mais fácil. A mãe, ela tem o direito de entrar em estado de negação, sim, porque afinal de contas, ela é humana. Mas a mãe, ela chega em casa, ela chora escondido, né? Ela sofre, ela busca ajuda, mas depois ela aceita. Porque o amor de mãe é um amor que não existe outro, não é verdade? Então, ela aceita e ela cuida. Mas tem algumas mães que falam assim: o médico mandou eu dar esse remédio, mas eu não dei. E lá na frente ela se arrepende. Eu conheço. Bate no meu consultório esse tipo de mãe. E eu digo: então você vai voltar nele, vai pedir a receita e vai dar. Senão eu não vou continuar. Porque o meu trabalho aqui é um trabalho diferente e ele precisa realmente do medicamento. Como que eu vou trabalhar questões de desatenção se a criança precisa de um medicamento para botar os parafusos no lugar, para soldar os fios soltos, né? Eu dependo, porque eu vou trabalhar a parte da dificuldade, a parte da concentração, né? Como que eu vou trabalhar essas questões, gente? Então a mãe que fala isso para mim, né? Outro dia eu recebi aqui, não vou falar que era adolescente, ela já tem 17, 18 anos, né? Tá no final. E a adolescente veio direto atrás de mim, eu falei: não posso te cuidar assim não. Aí depois veio a mãe, e essa mãe é filha de uma ex-aluna minha, e aí ela falou: não, tia Lodinha, mas minha mãe que mandou. Eu falei: não, sua mãe não mandou não, vai procurar um neuropediatra, um neurologista, porque ela já está mocinha, né? E depois você vem aqui. Mas aí ela soltou umas coisas, eu falei: não estou dando consulta não, vamos fazer o seguinte, vai procurar também um fono, porque eu percebi que a menina tem dislexia, mas eu não podia falar, né? Eu falei: procura uma fono, procura o pediatra, o neurologista, e se achar viável também um psicólogo, depois tu me procura, que aí eu sei o que eu vou fazer. Ela falou: você não quer cuidar? Eu falei: não é assim que eu cuido, não é assim, né? Porque dá a César o que é de César. Eu entendo alguma coisa da fonoaudiologia porque eu tive fonos o tempo todo comigo, ainda tenho. Mas entender é uma coisa e ser profissional é outra, porque a profissional tem a fundamentação. Eu não tenho a fundamentação, eu tenho conhecimento. Entender a diferença? Fundamentação eu tenho na educação, na psicopedagogia, na neurociências. Isso aí eu me especializei, eu tenho fundamentação, tá? Na dificuldade de aprendizagem eu arrebento, né? Entendeu? Nessas questões aqui, isso aqui para mim é pinto, mas quem tem a fundamentação é o psiquiatra, é o neurologista, não sou eu. Entenderam aí a diferença? Então, quando a mãe vem crente que abafou, mas eu não dei, que meu filho não é maluco. Eu falei: mas ninguém vai dizer que teu filho é maluco, ninguém vai rotular o teu filho. Até rotulam, né? Até rotulam, até excluem. Sim. Inclusive educadores, tá bem? Inclusive educadores, infelizmente. Então, a culpa, os pais vão adquirir sim, mas depois passa, vai cuidar e a culpa vai embora, né? E punições, às vezes dá punição na criança, né? Não quer. Então, não pode trabalhar assim. Todos os bebês são agitados? Não. Como diferenciar o esperado do atípico? São diferentes, só isso. E você vai perceber, né?
O que a escola pode observar nos primeiros anos da educação infantil? Eu vou responder isso em todas as séries, eu estou respondendo uma coisa bem parecida. A escola sabe fazer o papel dela. O laudo começa pelo relatório da escola. Como acolher sem rotular? Se você é professor, se você é pai ou mãe, é tua obrigação não rotular, porque você vai ter que enfrentar a sociedade rotulando, a sociedade excluindo, sim, né? Rotulam, né? Essa série chamada Psicopedagogia em Ação, ela vai até a terceira idade. Vocês entenderam o quanto que eu tenho que estudar, estudei e aprender para trazer para cá, né? Porque são questões que para mim são altamente pontuais e que a sociedade exclui, a sociedade renega. E a sociedade oferece pouco, mas a sociedade é ignorante, não sabe quantas coisas que perdem quando fazem isto. Hoje eu sou chamada para trabalhar aqui, ali e acolá. Não trabalho para mais ninguém, eu trabalho para mim, entendeu? Trabalho para mim, sempre trabalhei para os outros, trabalhei para mim, sempre, 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 entendeu? Eu abri a primeira escola, eu tinha 29 anos, entenderam? 29 anos quando eu abri minha primeira escola. Meu filho tinha 1 ano, sabe que idade ele tem? 43 anos, é o caçula. E a garota tem 44, tá? Então, vocês vejam bem. Então, sem culpa e sem punição, não é? Daqui para frente você não vai mais fazer isso, não vai... Não façam isso que não adianta, não vai adiantar, não vai adiantar e não vai adiantar, tá? Eu repito sempre. Então, qual é a dica da semana? Observe sem julgar. Seja você professor, né? Você professor tem a obrigação de estudar mais, para entender mais. Não julgar, não excluir, sua função é incluir. Se você é mãe, então estude mais para entender mais, compreender mais, porque é doloroso. Mas é você. O primeiro pontapé para esse desenvolvimento é seu. É seu, mãe. É seu, pai. De preferência, o casal. Tá bem? Então aqui entra, o comportamento da criança pode ser uma forma de comunicação, isso eu falei lá atrás, até um rabisco é uma comunicação. Preste atenção aos sinais do corpo, do sono e da interação social. Então encerro hoje, né, com essa segundo episódio, né, dizendo para vocês que o próximo episódio é desenvolvimento motor e cognitivo no TDAH, entendeu? Então é uma fala continuada, né? É uma fala continuada, é um aprendizado conjunto, é um aprendizado compartilhado. Você não tem noção o quanto que eu tenho prazer em estar aqui, tá? Então me ajuda, faça esse canal crescer. Compartilhe, entra no link, entra no grupo. São 3 grupos, tá? Maravilhoso. Então, entra, compartilha, comenta e meus agradecimentos por hoje. Gratidão por tudo.